Maria acabou de receber o cálculo da sua aposentadoria e levou um susto. Depois de 20 anos como servidora pública, ela esperava se aposentar com seu último salário, mas descobriu que não seria bem assim. O problema é que com tantas mudanças na legislação, ela não conseguiu entender como chegaram naquele valor. Essa é uma situação mais comum do que você imagina. Todo dia eu recebo mensagem de servidores confusos e preocupados com o valor que vão receber de aposentadoria. Muitos, por incrível que pareça, ainda acreditam que vão se aposentar com integridade e paridade. Mas eu te garanto que se você assistir esse vídeo até o final, você vai conseguir entender como são feitos esses cálculos. Meu nome é Eurípides Souza, sou advogado e sócio aqui do LDS Advogados. Tenho mais de 10 anos de experiência na defesa dos servidores públicos e eu te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com outros colegas servidores. Bom, antes de entrar nos detalhes, preciso que você entenda uma coisa fundamental. O cálculo da aposentadoria é sempre feito em duas etapas. Na primeira etapa, a gente tem que encontrar uma base de cálculo que tem relação direta com o salário que o servidor recebe, seja o último, no caso de aposentadoria com integralidade e paridade, seja uma média dos salários da sua vida funcional e aqueles averbados, se for o caso. Daí, na segunda etapa, a gente aplica um percentual sobre essa base de cálculo. E esse percentual a gente encontra a partir do tempo de contribuição do servidor na data da aposentadoria. A multiplicação dessa base de cálculo e esse percentual é o que vai nos dar o valor da aposentadoria. Agora que você já entendeu o básico sobre como se calcula uma aposentadoria, eu vou começar a te explicar como esse cálculo foi mudando ao longo do tempo com as reformas da Previdência. Vamos começar pela primeira fase, que começa lá em 1988, quando a Constituição Federal foi promulgada. Nessa primeira fase, a base de cálculo era simples, era o último salário do servidor no cargo. A Constituição falava em remuneração do servidor no cargo efetivo em que se desse a aposentadoria. O percentual podia ser integral, que era 100% do último salário, ou proporcional ao tempo de serviço. O servidor receberia 100% do último salário se preenchesse os requisitos para aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, enquanto que na aposentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais ao tempo de serviço, como o próprio nome diz, o valor da aposentadoria vai depender de quanto tempo de contribuição o servidor tem. A regra naquela época dizia que para receber a integralidade, que é 100% do último salário, o homem precisava ter 35 anos de contribuição e a mulher precisava ter 30 anos de contribuição. Daí, se a aposentadoria fosse com proventos proporcionais, para encontrar o percentual que seria aplicado ao último salário, era só fazer uma regrinha de 3 com o tempo de contribuição do servidor na data da aposentadoria, considerando que 100% da média é 35 para homens e 30 para mulheres. Mas o jeito mais fácil de fazer essa conta é só dividir o tempo de contribuição do servidor na data da aposentadoria por 35 se ele for homem ou 30 se for mulher. Aliás, se você quiser saber quais são os requisitos para a aposentadoria com base nas regras anteriores à reforma da Previdência de 2019, tem vídeo sobre isso no canal, porque essas regras ainda estão valendo para muitos municípios que não mudaram suas regras. Bom, mas vamos de exemplo para você ver como funciona esse cálculo. Imagina que Maria, nossa servidora, tinha um último salário de R$5.000 e se aposentou com 27 anos de serviço. Como ela é mulher, e naquela época a integralidade para mulher exigia 30 anos, ela teria direito a 90% do último salário. Por quê? Porque 27 dividido por 30 é igual a 90%. Resultado, ela se aposentaria com R$4.500. Agora, se fosse um homem com o mesmo tempo e salário, o cálculo seria feito da mesma forma, com a diferença de que o homem exigia 35 anos para a integralidade. De modo que os 27 anos representariam 77,14% do tempo necessário. Resultado, a aposentadoria seria de R$ 3.857,14. Era assim até 2003, quando veio a Emenda Constitucional 41. Uma das reformas da Previdência mais importantes para os servidores públicos. Ela mudou completamente a fórmula para encontrar a base de cálculo. Em vez do último salário, agora a base de cálculo considerava a média aritmética das 80% maiores remunerações desde julho de 1994. Os salários anteriores a julho de 94 eram desconsiderados porque foram outras moedas na época
e daria muito trabalho para fazer a conversão desses valores. Então, para facilitar essa conta, só foram considerados os salários a partir do plano real. A aposentadoria com o último salário ainda existia em regras de transição para quem ingressou antes de 31 de dezembro de 2003. Mas para quem ingressou no serviço público após essa data, aí não tem jeito. A aposentadoria é pela média. E mesmo para quem entrou antes de 31 de dezembro de 2003, se optasse pela regra da aposentadoria com proventos proporcionais, aí o cálculo também seria pela média. Vamos ao exemplo. Imagine que um servidor que trabalhou 20 anos ganhando 5 mil e depois mais 15 anos ganhando 10 mil. Nesse caso, para calcular a média, primeiro a gente pega todas as contribuições, atualiza pela inflação, exclui as 20% menores e então faz a média dos 80% maiores valores. No nosso exemplo, os valores de salário que eu mencionei já estavam atualizados pela inflação. E a média aritmética vai dar R$ 7.687,57. Se esse servidor tivesse direito a proventos integrais, ele receberia 100% dessa média. Mas se tivesse direito apenas a proventos proporcionais, por exemplo, com 30 anos de contribuição sendo homem, ele receberia 85,71% da média, o que daria R$ 6.581,63. Aliás, deixa eu abrir um parêntese aqui. A partir da emenda 41, a gente passou a ter uma distinção entre proventos integrais e integralidade. Esses termos, eles eram sinônimos antes, mas a partir do momento que a aposentadoria passou a ser calculada com base na média, os proventos integrais passaram a ser aqueles que correspondem a 100% da média, enquanto que a aposentadoria com integralidade passou a ser aquela que corresponde a 100% do último salário do servidor. Essa forma de calcular a aposentadoria do servidor ainda está valendo em muitos municípios que não fizeram a reforma da Previdência. E falando em reforma da Previdência, a mais recente foi em 2019, a emenda 103, e essa mudou tudo. Mudou a forma de encontrar a base de cálculo e mudou a forma de encontrar o percentual. Com relação à base de cálculo, a gente continua com a média dos salários, mas agora a média considera todas as remunerações e não só as 80% maiores. Naquele exemplo que eu dei antes, a média cairia para R$ 7.142,85, porque agora entram na conta também aquelas remunerações menores que antes eram descartadas. E tem uma informação muito importante que eu estava esquecendo de comentar. Essa média leva em consideração os salários averbados também. E é por isso que o servidor tem que tomar cuidado na hora de averbar tempo de contribuição. Porque dependendo de quanto tempo e o valor dos salários averbados, a aposentadoria pode ficar até menor do que seria sem a averbação. Eu já falei sobre isso com mais detalhes em outro vídeo e eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois. Voltando, a mudança mais radical da última reforma foi na fórmula para encontrar o percentual que vai ser aplicado sobre a base de cálculo. A rigor, não se fala mais em proventos proporcionais. Agora funciona assim. A partir de 20 anos de contribuição, você tem direito a 60% da média. E a cada ano a mais de contribuição, você ganha 2% de acréscimo. Então, se a gente for pulando de 5 em 5 anos, com 25 anos você tem direito a 70% da média, com 30 anos são 80%, 35 anos são 90% e assim por diante. Para conseguir 100% da média, você precisa ter 40 anos de contribuição. E aqui tem uma curiosidade. Se você contribuir por mais de 40 anos, pode até ultrapassar os 100% da média. E uma das grandes injustiças da reforma foi ter equiparado homens e mulheres nessa questão do percentual a ser aplicado na aposentadoria. É isso mesmo, um servidor, seja homem ou mulher, que se aposentar com 30 anos de contribuição vai receber 80% da média. E isso é uma injustiça porque as mulheres sempre tiveram direito a se aposentar com menos tempo de contribuição. E isso também era considerado no cálculo. Lembra que a aposentadoria com proventos proporcionais era calculada de maneira diferente se o servidor fosse homem ou se fosse mulher? Pois é, desde a reforma essa diferença acabou e as mulheres foram muito mais prejudicadas do que os homens nesse sentido. Mas existe uma ação no Supremo Tribunal Federal que está discutindo a validade dessa equiparação. E a tendência é que o Supremo mande aplicar às servidoras públicas a mesma regra que está valendo para as seguradas do INSS. No INSS, a fórmula para encontrar o percentual é exatamente a mesma, com a diferença de que se a segurada for mulher, os 60% mais 2% a cada ano começam a partir de 15 anos de contribuição.
Então, nesse caso, 20 anos seria 70%, 30 anos seria 90% e 35 anos seria 100% da média. Assim que o Supremo definir essa questão, eu volto para contar o resultado. Então, não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Como você pode ver, o cálculo da aposentadoria no serviço público ficou bem mais complexo do que era antigamente. Por isso é tão importante você se informar e se planejar com antecedência. Não deixe para descobrir o valor da sua aposentadoria só na hora de se aposentar. Até porque, você sabendo o valor da sua aposentadoria, você pode se programar melhor para curtir o seu merecido descanso. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor os seus direitos, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com outros servidores. Se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento. Por aqui a gente está sempre trazendo informações importantes e atualizadas sobre o direito dos servidores públicos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.